Bom, vamos lá. Bom, vocês vão ter uma atividade prática sobre o osso esfenoide, que vai apontar os principais acidentes desse osso. Então, o que nós vamos fazer agora é discorrer sobre esse osso, falar sobre a importância dele e mostrar os principais acidentes. Então, nós vamos tentar fazer um conteúdo mais teórico, já que vocês vão ter uma atividade prática também. Então, quando nós falamos sobre o osso esfenoide, estamos falando sobre um osso que é um osso único, né? Ao nascimento, ele é dividido em duas partes, mas ali próximo ao sétimo, oitavo, nono mês de vida após o nascimento, o osso esfenoide, essas partes se fundem, formando uma peça anatômica única, que não se enquadra, né, naquela divisão ou naquela classificação de ossos em ossos longos, planos, curtos, né? Ele é um osso que ele é irregular, porque ele possui uma série de reentrâncias e saliências que faz com que ele seja um osso irregular. Então, nós temos um único osso esfenoide, pelo menos após o primeiro ano de vida extrauterina. Esse único osso, ele é irregular e possui cavidades aéreas no seu interior, no caso, duas cavidades aéreas no seu interior, que são os seios esfenoidais. Isso faz com que esse osso seja um osso pneumático também, né? Então, é um osso ímpar, irregular e pneumático. Ímpar, irregular e pneumático. Esse osso, ele está localizado atrás do etimoide e das lâminas orbitais do osso frontal, à frente do osso occipital, da porção basilar do osso occipital e dos temporais, ficando situado parte dele, né? A maior parte dele está localizado na fossa média do crânio, uma pequena parte na fossa anterior e uma pequena parte na fossa posterior do crânio. Então, esse é um osso que ele, quando você estuda a cabeça óssea, né, você o vê lateralmente tomando parte aqui na região da fossa temporal. Esse é um osso que é um osso que toma parte na formação das cavidades orbitais, das fossas nasais, das fossas temporais e infratemporais, pitérico-palatinas, pterigoides, escafoide, se articula diretamente com o osso palatino, mas o principal motivo que faz com que esse osso seja tão importante para quem cursa uma disciplina de anatomia, de sobremaneira, anatomia de cabeça e pescoço, é que esse osso ele é a base anatômica para alguns pares cranianos, dentre eles o quinto par de nervos cranianos, que é o nervo trigêmeo. Então, o osso esfenoide, ele é a base anatômica do quinto par de nervos cranianos, que é o nervo trigêmeo. Então, por isso que ele deve ser estudado assim com maior atenção pelas pessoas, né, que estudam anatomia de cabeça e pescoço enquanto disciplina isolada, em nível de graduação, especificamente os alunos do curso de odontologia. Então, esse osso, ele possui uma porção central, denominada de corpo. Então, esse aqui é o corpo do osso esfenoide. E a este corpo, nós vamos ter associado a ele três pares de processos. Esse aqui, ó, são os processos denominados de asas menores, de um lado e aqui do lado esquerdo, asas menores. Nós temos aqui a presença das asas maiores. E aqui embaixo, de cada lado, um par de processos pterigoides, certo? Um par de processos pterigoides. Aqui nós podemos ver, nessa figura, que o esfenoide foi removido da base do crânio, mas está aderido a ele aqui, ó, o vômer. Veja aqui, o osso vômer, esse esfenoide aqui, acho que tinha acabado de ser removido da cabeça óssea,
E nós temos aqui o osso vomer, que está aqui articulado na face inferior do corpo do osso esfenoide, né? Aquela articulação fibrosa, né? Denominada de esquindelese esfeno-vomeriana. Então essa parte aqui central não é o esfenoide, aqui já é o osso vomer, tá certo, pessoal? Só para deixar isso mais claro. Então a porção central, que é o corpo, ela possui aqui a face superior do corpo, tá certo? A face superior do corpo do osso esfenoide, que é tudo isso aqui. Duas faces laterais, que são essas aqui, são as faces laterais do corpo. Olha aqui a face lateral do corpo do osso esfenoide. Aqui a face lateral do corpo do osso esfenoide. Aqui a face anterior do corpo. Aqui a face inferior do corpo. E a face anterior e inferior. E aqui atrás a face posterior do corpo. Então, é uma estrutura cúbica. E como um cubo, possui 6 faces. Uma face superior, uma inferior, duas laterais, uma anterior e outra face posterior. E outra face posterior. Então, a face posterior, pessoal, veja que ela aqui, para separar ela da porção basilar do osso occipital, ela foi serrada. Por quê? Porque naquela região nós vamos ter a articulação da porção basilar do osso occipital com a face posterior do corpo do osso esfenoide, que é um exemplo de sincondrose, né? Que é a sincondrose esfeno-occipital. Então, quando o indivíduo para de crescer, não vai haver mais cartilagem nessa região, e o que vai acontecer é uma soldadura, é uma sinostose, é uma soldadura óssea que faz com que não tenha como você, não é uma sutura que você consegue desarticular, é uma sinostose. Então é preciso ser cerrado esse limite entre face posterior do corpo e porção basilar do osso occipital. Então essa aqui, essa região, vejam que nós temos uma grande quantidade de tecido esponjoso aqui, ó. Tecido esponjoso. Aqui a face posterior do corpo. Vamos ver agora a face superior do corpo. A face superior do corpo é essa aqui, ó, que vem desde o andar anterior da base do crânio até o andar posterior da base do crânio. Então, no andar anterior, nós temos aqui a presença de uma superfície côncava, né? Côncava. Nós vamos ter os sulcos olfatórios de cada lado aqui, do plano sagital mediano, os sulcos olfatórios que vão alojar o trato olfatório. Aqui nós temos essa saliência anterior aqui ao quiasma óptico, que é essa elevação pré-quiasmática. Temos o quiasma, o sulco do quiasma óptico, que é essa depressão que termina de cada lado dentro dos canais ópticos. Posteriormente, temos o tubérculo da cela túrcica. Tubérculo da cela túrcica. Lateralmente ao tubérculo da cela túrcica, nós temos os processos clinoides médios. Veja, processo clinoide médio, direito, processo clinoide médio posterior, clinoide médio esquerdo, desculpem. Uma depressão que aloja a glândula hipófise, que é a fossa hipofisária. E depois nós vamos ter essa lâmina quadrilátera áspera, que vai formar parte do andar posterior da base do crânio, em cujas extremidades craniais nós vamos ter a presença dos processos clinóideos posteriores. Todos esses processos clinóideos, né, médio, posterior e o anterior que eu não falei ainda, eles vão dar fixação a ligamentos intrínsecos do osso esfenoide. Nesse caso aí, ligamentos que são expansões especificamente da tenda do cerebelo. São expansões da tenda do cerebelo. Em algum momento,
esses ligamentos eles podem se ossificar, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho o processo clinoide anterior. Eu posso ter, eu tenho um ligamento aqui que vai do processo clinoide anterior para o processo clinoide posterior. E esse ligamento aqui, principalmente se o indivíduo viver muitos anos, né, for um indivíduo octogenário ou nonagenário, esse ligamento aqui pode se ossificar. Então, se esse ligamento aqui se ossificar, vai meio que formar um forame aqui, ó, que será um forame entre o processo clinoide anterior e posterior, podendo também ter um outro forame entre o processo clinoide anterior e o processo clinoide médio, formar aqui um outro forame, né, havendo uma ossificação desse ligamento. Esse forame aqui, entre o processo clinoide anterior e o médio, seria chamado de forame carótico clinoideo, e entre o anterior e o posterior, seria o forame interclinóideo, né, forame interclinóideo. Nós temos aqui, ó, por exemplo, ó, nesse osso esfenoide aqui, uma ossificação do processo clinoide anterior com o médio, formando aqui um forame inconstante, que é o forame carótico clinoideo, e aqui uma ossificação entre o processo clinoide anterior e o posterior, formando esse outro forame aqui inconstante, que é o forame carótico, desculpe, o forame interclinóideo, ok? E aqui, ó, nessa lâmina quadrilátera áspera, lateralmente a ela, né, abaixo do processo clinoide posterior, nós temos uma pequena incisura, uma incisura aqui, que é chamada incisura para o nervo abducente. Então, estes são os principais acidentes aqui da face superior do corpo do osso esfenoide. Alguém tem alguma dúvida até esse momento? Queira perguntar agora? Bom, não havendo dúvidas, nós vamos ver aqui a... Pois não, pode falar. Tem uma diferença assim, de maturidade do crânio a partir de uma idade fixa, que ele já vai se calcificando para formar os forames. E então, essa calcificação, ela normalmente acontece em indivíduos bem idosos, tá certo? É muito difícil você ter essa calcificação, pelo menos de forma fisiológica, não patológica, em crânios de indivíduos jovens. Então, todas as vezes que você tiver um esfenoide, o que não é muito comum, né, você ter esfenoide com essas calcificações, formação desses forames, isso é um indicativo, né, que aquele crânio é de um indivíduo idoso. E, assim, seria um indivíduo com mais de 80, 90, 100 anos de idade, onde essas calcificações tendem a tornar-se mais frequentes, tá joia? Certo, obrigada. De nada. Professor, Pois o não. senhor, por favor, poderia repetir os forames que são formados por essa ossificação nos ligamentos? Posso sim. Certo. Só um minutinho. Aqui, ó. Entre o processo clinoide anterior e o médio, se houver isso, é o forame carótico clinoideo. E entre o processo clinoide anterior e o posterior, o forame interclinóideo. Isso aqui são variações anatômicas, tá certo, pessoal? Isso não tem todos os, os esfenoides, não. Isso é exceção, tá bom? E na face lateral do corpo do osso esfenoide, o principal acidente, né, o que nos chama mais atenção, é a presença desse sulco aqui, um sulco que os autores referem, né, que talvez tenha a forma de um S alongado, de um S itálico. É o sulco carótico. Esse sulco carótico, ele vai alojar um seio, mas não é um seio da face, né? É um seio venoso. Vai alojar um seio venoso, chamado de seio cavernoso,
E dentro do seio cavernoso, nós vamos ter a presença da artéria carótida interna, com o seu plexo nervoso simpático e o nervo abducente. Então, é o sulco carótico que vai alojar aqui, não é, a presença do seio venoso cavernoso com as estruturas que estão contidas dentro desse seio venoso cavernoso. Aqui nós temos essa pontinha aqui, ó, é chamado de processo petroso. Processo petroso porque vai se articular com o ápice do rochedo temporal, vai se articular com o ápice do rochedo temporal aqui nessa região. Aqui nós temos a face anterior do corpo do osso esfenoide. O que nos chama a atenção é a presença dessa crista mediana, chamada de crista etimoidal, que vai se articular com a lâmina perpendicular do osso etimoide. E de cada lado dessa crista eu tenho a presença de duas pequenas aberturas, não é? Que são os ósteos dos seios esfenoidais. Então, aqui dentro, desse lado, eu tenho o seio esfenoidal esquerdo e aqui eu tenho o seio esfenoidal direito. Continuando o nosso trajeto, observando aqui a face inferior do corpo do osso esfenoide, temos aqui essa crista mediana, chamada de rostrum esfenoidal. Esse rostrum esfenoidal, essa crista óssea aqui, é que vai se articular com aquele sulco que fica entre as duas asas do osso vomer, formando a esquindelese esfenovomeriana. Então aqui eu tenho o rostrum esfenoidal. Quando o rostrum esfenoidal se encontra com a crista esfenoidal da face anterior do corpo, formam a saliência maior, mais pontiaguda, chamada de pico do rostrum. É o pico do rostrum esfenoidal, ok? Aqui nesta região. E lateralmente ao rostrum esfenoidal, eu tenho aqui um par de lâminas ósseas. Cada lâmina óssea dessa é denominada de processo vaginal do osso esfenoide. Então, eu tenho aqui um do lado direito, aqui outro do lado esquerdo, que também vão se articular com os limites laterais da asa do vomer, né? Se articula ali com os limites laterais da asa do vomer, e acabam por formar um ou dois pequenos canais nessa região aí, que daqui, quando tiver o osso articulado, quando a gente for estudar as fossas, vocês vão ver melhor. Então, nós já vimos a face superior, as duas faces laterais, a posterior, a anterior e a inferior do corpo do osso esfenoide. Então, agora, nós podemos ver a presença das asas maiores. Então, as asas maiores são essas duas estruturas aqui, ó, que se fixam às faces laterais do corpo do osso esfenoide. A asa maior aqui direita e aqui a asa maior esquerda. Cada asa maior dessa possui uma face superior, que é essa aqui que nós estamos visualizando, também chamada de face cerebral. Possui a face cerebral, que é mais profunda, digamos assim, tem uma concavidade maior. Possui a face temporal, que forma parte da fossa temporal. Possui a face infratemporal, a face temporal da grande asa do osso esfenoide, face infratemporal da grande asa do osso esfenoide. Nós temos aqui a face orbital, como o próprio nome já diz, que ela está voltada para as órbitas. E aqui a face, chamemos ela de face pitérico-palatinas, né? Que estão voltadas para o interior, né, da fossa pitérico-palatina. O interior da fossa pitérico-palatina, aqui. As asas, os principais acidentes das asas maiores são, de sobremaneira, a presença dos canais redondos, que dá passagem ao nervo maxilar, que é o segundo ramo do nervo trigêmeo. Podemos ter aqui pequenos forames
venosos, chamados de forame de Vesalius, que dá passagem a veias que vão do seio cavernoso para o plexo venoso pterigoide. Temos aqui a presença do forame oval, pela sua morfologia, que dá passagem ao ramo mandibular, a artéria meníngea, ramo mandibular do trigêmeo, né, pessoal? A artéria meníngea acessória e, às vezes, ao nervo grande petroso superficial menor. Temos aqui o forame espinhoso, também chamado de pequeno redondo, que dá passagem à artéria meníngea média e é um ramo recorrente do nervo mandibular. E quando o nervo grande petroso superficial menor não sai do crânio através do forame oval, ele o faz por esse pequeno forame aqui, ó. Nós temos aqui de um lado, pequeno canalículo aqui, ó, de um lado e do outro, chamado de canalículo inominado de Arnold. Canalículo inominado de Arnold, certo? Então, tudo isso aqui que eu estou falando, pessoal, eu vou pausar aqui o meu compartilhamento e vou botar aqui para compartilhar a minha tela como um todo. Acho que vocês estão... Deixa eu ver aqui. Espera aí. Que o Zoom está desobediente. Eu vou dar um stop share. Deixa eu ver aqui. Olhe como o Google é uma ferramenta bem interessante. Vocês estão vendo a minha página no Google? Está compartilhando aí, pessoal? Vocês estão vendo minha... Não, professor. Não. Não? Não. Espera aí, só um minutinho. Espera aí, só um minutinho. Aceitar. Canalículo de Arnold. Deixa eu botar aqui, daqui a pouco eu... Só um segundo. Bom, então vejam que dá para a gente pesquisar várias coisas, não é? Então, você tem aqui, ó, quando a gente fala canalículo inominado de Arnold, então você tem aqui um cidadão russo que morreu em 57, não é? E aí aparece aqui toda a questão da vida do Arnold. Aí você pode procurar... Não, mas eu quero o canalículo, que é o Frederick. Aí você vai lá, canalículo de Frederick Arnold. Aí pequeno canalículo,
no rochedo do osso. Aí ele está botando aqui, no rochedo do osso temporal, né? Já está errado. Por onde passa o ramo auricular do vago. Esse aqui é de Arnold, mas esse aqui a pessoa trocou. O anatomista realmente é o Frederick Arnold, mas o canalículo inominados de Arnold é no esfenoide, aí está errado. O ramo auricular do vago, ele trocou aqui o canalículo. Julius Arnold, aí tem Arnold Schwarzenegger, tem uma série de coisas, mas se você colocar, vamos ver aqui que tem muita coisa errada. Canalículo de Arnold, ó, apareceu aqui. Mas aí vai para aquela questão do rochedo temporal. Aí já tem alguma coisa aqui. Aí já aqui pelo menos já botou no esfenoide, né? Mas aqui já é um site pago. Mas aqui fala sobre já o Arnold. Então esse site aqui, passei direto, já é melhor que aquele outro lá. Então só para mostrar para vocês aqui que vocês podem usar o Google, né? Para poder também ver a vida desses caras que a gente às vezes estuda aqui dentro da anatomia, que são pessoas que descobriram esses forames e esses canalículos e para que eles servem. Então, nós falamos já do canal redondo, do forame de Vesalius. Vesalius, né, é o André Vesalius, que é o pai da anatomia moderna. Até hoje ele tem lá quando vocês entram na disciplina de anatomia, tem aquela xilogravura, né, bem clássica, com uma pessoa dissecando e um monte de gente. Daí vem esse conceito de anfiteatro, né, em vários níveis, em primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, se amontoando para ver aquela dissecação do anfiteatro de André Vesalius, que até hoje existe lá em Pádua, na Itália. Ele é o pai da anatomia moderna, né? Então, na face cerebral da grande asa do esfenoide, é isso que a gente encontra. Esses são os principais acidentes anatômicos. A face temporal fica separada da face infratemporal pela crista infratemporal. Crista infratemporal é essa que dá inserção ao feixe superior do músculo pterigóide lateral, que são músculos que movimentam a mandíbula, que vocês vão estudar bem detalhadamente lá na aula de músculos. Então, aqui é a face temporal da grande asa, a face infratemporal da grande asa, e aqui entre as duas a crista infratemporal que eu estou demarcando aqui. Aqui nós temos as faces orbitais das grandes asas do osso esfenoide, e são chamadas de faces orbitais porque elas contribuem para formar uma boa parte ali da parede lateral das órbitas, né? Vocês tiveram aula sobre víscero-crânio e órbitas, então vocês, olhando a órbita, vocês vão ver que parede lateral é formada boa parte pela face orbital da grande asa do osso esfenoide quando está articulada com a face orbital do corpo do osso zigomático. E aqui a face ptérigo-palatina. Essa face ptérigo-palatina, que nos chama a atenção, a presença de alguns forames, né? Como o forame do canal redondo, como também aqui o forame anterior do canal vidiano, são estruturas que se abrem aqui nessa região da face ptérigo-palatina da grande asa do osso esfenoide. Bom, então esses são os principais acidentes da grande asa do osso esfenoide, que na aula da monitoria eles vão, com certeza, mostrar para vocês que vocês possam identificar. Aqui nós temos as pequenas asas.
As pequenas asas são essas estruturas aqui, meio que triangulares, né? Essas estruturas meio que triangulares aqui, que se fixam ao corpo do osso esfenoide através de duas raízes. Uma raiz anterior, mais superiormente situada, e uma raiz mais posterior, mais caudalmente situadas. Essas duas raízes, elas acabam por delimitar um forame, que é o forame do canal óptico, né? Por onde vai penetrar aqui no osso, né? O nervo óptico junto com a artéria oftálmica. Então, o nervo óptico com a artéria oftálmica. E essa estrutura triangular, ela tem uma face, né? Uma margem anterior denteada para se articular com as lâminas orbitais do osso frontal, e a margem posterior, ela é fina, mais cortante, vai se adaptar ali à fissura lateral, telencéfalo, né? A face superior é lisa, vai suportar ali o lobo frontal do telencéfalo, e a face inferior da pequena asa, ela é mais rugosa e ela aloja o seio esfenoparietal. O fato é que essa pequena asa, ela termina anteriormente formando um processo, né? Que é o chamado de processo clinoide anterior. Aqui o processo clinoide anterior. Então, aqui está mostrando as pequenas asas, os processos clinoides e aqui a presença dos canais ópticos. A presença dos canais ópticos. Então, entre as pequenas asas e as grandes asas, nós evidenciamos uma fissura de cada lado, denominada de fissura orbital superior. Através dessa fissura orbital superior, é que vai passar, né, no crânio o nervo oftálmico, né, o primeiro ramo do nervo trigêmeo, o nervo oftálmico, passa também a presença dos nervos abducente, né, do nervo oculomotor, do nervo troclear, a veia oftálmica superior, são estruturas que atravessam aqui a fissura orbital superior de cada lado. E nós temos a presença de dois outros processos, que são os processos pterigoides. Cada processo pterigoide é formado pela junção de duas lâminas. Uma lâmina chamada de lâmina medial, que é esta aqui, ó, que vai da base do crânio até o âmulo, ou processo ganchoso do osso esfenoide. Essa lâmina aqui, chamada de lâmina medial, veja que é uma estrutura parassagital, ou seja, ela é uma estrutura, essa lâmina, ela é paralela ao plano sagital mediano. Vamos imaginar que aqui, né, o vômer, seja uma estrutura mediana. Aqui eu tenho a lâmina medial do processo pterigoide, ela é paralela ao plano sagital mediano. E ela vem da base do crânio, ali da região do corpo do osso esfenoide, terminando nesse processo aqui, que por ele desliza o tendão do músculo tensor do véu palatino, chamado de âmulo pterigoide. Âmulo pterigoide. Então, essa é a lâmina medial, de um lado e do outro. E cada processo pterigoide, eu falei para vocês que era formado pela articulação de duas lâminas, a lâmina medial junto com a lâmina lateral. Veja que a lâmina lateral, ela não é uma estrutura mediana, ela é arqueada, né? Ela é aberta para trás. Ela é aberta aqui assim para trás. Então, essas duas lâminas se fundem anteriormente. Elas estão fusionadas anteriormente, mas posteriormente não. Então, veja que posteriormente existe uma fossa, uma depressão entre a lâmina medial e a lâmina lateral. Essa fossa nós chamamos de fossa pterigoide. Músculos estão localizados aqui. E na base do processo pterigoide eu tenho uma pequena depressão, menorzinha, chamada de fossa escafoide. Então, fossa escafoide, aqui também, músculos vão se fixar aqui nessa região. Fossa escafoide na base, fossa pterigoide entre as duas lâminas. Lembrando que as duas lâminas, a lateral e a medial, elas se fundem anteriormente. Veja que anteriormente elas estão fundidas
não em toda a sua extensão. Quando elas se fundem anteriormente, elas formam um sulco, chamado de sulco pitérico-palatino. Mas esse sulco não, essas duas lâminas não estão fundidas desde a base até seus ápices. Veja que elas estão fundidas no seu terço inicial até o seu terço médio, mas no seu terço mais inferior, as duas lâminas estão separadas, porque elas vão se articular aqui com o processo piramidal do osso palatino. Então, o processo piramidal do osso palatino vai se articular aqui entre as duas lâminas, entre a lâmina lateral e a lâmina medial de cada processo pterigoide. De cada processo pterigoide. Então, aqui mostrando uma lâmina medial e uma lâmina lateral do processo pterigoide. Na borda posterior da lâmina medial, mais ou menos aqui, nós temos o processo tubário. O processo tubário ele vai alojar a tuba auditiva. E na lâmina lateral, mais ou menos aqui, nós vamos ter uma saliência óssea chamada espinha de Sivinini. Essa espinha de Sivinini, ela vai dar inserção a um ligamento, né, que sai aqui da espinha de Sivinini, né, e vai aqui para a espinha esfenoidal, que é essa saliência aqui, ó. Então, meio que ela sai daqui para cá, espinha de Sivinini para a espinha do osso esfenoide, delimitando, aqui fica um ligamento, né, fica um ligamento que delimita uma espécie de um forame, né, mas é um forame que essa parte aqui, que é ligamentar, pode ou não estar ossificada, ela pode ou não estar ossificada. Se ela tiver ossificada, certo? Se ela tiver ossificada, ela vai ser chamada de forame. E esse forame, ele vai ser chamado de forame crotafítico bucinador. Forame crotafítico, certo? Forame crotafítico bucinador, né? Aí vocês podem olhar depois aí no Google também, bota o nome forame crotafítico bucinador, que aparece também lá as coisas, tá certo? E para aqui na base, veja aqui, na base do processo pterigoide, nós temos esse forame aqui, ó, de um lado e do outro, que é o forame do canal vidiano. É um forame pequeno, tem assim 2 milímetros, de 1 a 2 milímetros de diâmetro, o forame do canal vidiano, né, que dá passagem ao nervo vidiano. Da passagem ao nervo vidiano. Basicamente é isso aí. E nós temos, como eu já falei para vocês, dentro do corpo do osso esfenoide, separado ao meio por um septo, né, os dois seios esfenoidais. Temos uma cavidade única, mas que é dividida por um septo mediano, em dois seios esfenoidais. Então vejam aqui nessa radiografia, né, essa radiografia aqui, lateral da cabeça, dá para a gente ver aqui a cela túrcica, né, que é aquela depressão que nós temos formando aqui a região da face superior do corpo do osso esfenoide, e abaixo da célula túrcica nós temos essa cavidade aqui, essa cavidade aérea aqui, são chamados seios esfenoidais, que nós temos dois, um de cada lado, daquela crista esfenoidal, se abrindo ali naquela região da fossa nasal, chamado de recesso esfenoetimoidal, chamado de recesso esfenoetimoidal. Bom, pessoal, basicamente era isso aí que a gente tinha para conversar do ponto de vista teórico, né? E aí nós teremos a atividade prática, né? Logo em seguir, para que vocês